Amigos queridos, deixemo-nos envolver por esta manhã de luz em nossas vidas, por esta brisa leve que o vento traz, prenunciando novos tempos na intimidade do nosso ser. Deixemo-nos envolver pela suave melodia da música que toca nossos sentimentos mais purificados. E assim, elevarmos o nosso pensamento a Jesus, na súplica diária ao seu coração misericordioso, para que sejas conosco, Senhor, uma vez mais. Que os mensageiros do seu amor na terra, amigos espirituais, responsáveis por este Evangelho, possam estar trazendo aos nossos pensamentos a lucidez da verdade e aos nossos corações as vibrações do bem e da caridade. Ampara-nos nesta hora, Senhor. Supra as nossas imensas limitações e infunde em nossos corações as vibrações do bom ânimo. É neste ambiente, Senhor, feliz, que agradecidos iniciamos as reflexões do Evangelho desta manhã. Obrigada, amigos queridos. Obrigada, Senhor Jesus. E que assim seja, Mestre. Do Evangelho segundo o Espiritismo, a fé transporta montanhas. A fé desperta todos os nobres sentimentos que conduzem o homem ao bem. É a base da regeneração. A fé sincera é arrebatadora e contagiosa. Ela se comunica àqueles que não a tinham, ou mesmo que não a queiram ter. Encontra palavras persuasivas que vão à alma. Por isso que nós estamos refletindo que a fé é uma construção ao longo dos milênios. É uma experiência que o Espírito vai formando em si ao longo dos milênios, para que essa construção moral, que tem como base fundamental os sentimentos nobres, ela cria ao redor daquele que a possui um campo vibratório de grande sinalização, que nós vamos chamar de magnetismo. O espírito que tem uma fé sincera, verdadeira, ou seja, que expressa com liberdade os seus melhores sentimentos uns para com os outros, ele construiu no seu campo vibratório um magnetismo que é este que é contagiante, que é este que sinaliza para o outro, mesmo para aqueles que ainda não desenvolveram esse sentimento. O evangelizador de espíritos precisa ser aquele espírito que tenha essa experiência dos sentimentos, da moral cristã desenvolvido na forma de fé, para que ele possa alimentar o outro desses conteúdos que ele já é portador porque construiu em si. Nós temos falado
que a incredulidade hoje, ela advém daqueles espíritos que estagiaram por muitos séculos em religiões dogmáticas, dissociadas da razão, com posturas de culto exteriores e o que o Evangelho chama de fé cega. E foi por tanto tempo uma cultuação externa, cumprindo rituais e dogmas, sem filtrar pelo entendimento, que hoje esses espíritos reencarnam absolutamente incrédulos, porque a ciência e a razão demonstram os fatos das leis que regem a vida, a matéria, e como aquilo que eles trouxeram como arcabouço religioso ficou de forma fantasiosa e alegórica, eles então partiram para o outro extremo, que é o extremo da incredulidade, do ceticismo. Muitos até têm uma religião externa, frequentam algum culto religioso, mas são espíritos que trazem uma grande fragilidade nos momentos de testemunho, porque a fé, dentre os sentimentos da fé, o que mais nos faz avançar é sentir a justiça de Deus em nossas vidas. Sentir, não é entender. Quando nós sentimos a justiça divina agindo em nosso favor e nós nos curvamos diante dessa justiça com profunda resignação, com aceitação extremada daquilo que nós verdadeiramente precisamos passar, esse é um estado de fé. Nós estamos abordando esse aspecto, dado a comoção social que nós estamos vivendo, as inseguranças, as fragilidades, os temores, né? Porque estamos temerosos do que não construímos em nós. Esse é o grande temor do espírito. Aquilo que ele relegou um plano muito secundário fazer e talvez até adiasse para uma próxima existência. O tempo urge, as oportunidades nos acontecem e sem olhos de ver podemos não tê-las aproveitado suficientemente. E agora, no momento extremado da humanidade, a nossa consciência sugere para nós que aproveitemos o tempo que nos resta na Terra para a construção desses valores morais que vão dar para nós a conotação de fé, para nós sairmos do culto de adoração vazio, sem obras. Então é muito importante, nós estamos hoje nos dirigindo aos incrédulos, aqueles que têm uma religião, que frequentam, que têm atividades na sua religião e mormente na doutrina espírita, mas que são incrédulos, que não têm a fé estruturada. Dizem crer em alguma coisa vaga que não tem consistência. E quando nós precisamos sentir a grandeza das leis de Deus em nossa vida, nós precisamos avaliar se estamos realizando a que viemos. Isso faz parte da fé. Se nós estivermos na construção verdadeira do objetivo principal da nossa reencarnação na Terra, nós estaremos estruturando a fé. Caso contrário, seremos a multidão dos espíritos sofridos, intimidados, inseguros, desesperados, ou aqueles que absolutamente negam todo momento em que estamos sendo convidados a fazer profundas mudanças. O Emmanuel, no livro Consolador, ainda incentivando que nós estamos na era do sentimento, não sem antes termos iluminado a razão pela força da verdade, porque a razão ela já está abastecida de recursos, e para que nós não ficássemos ainda na selvageria do primitivismo da nossa evolução, segundo palavras de Emmanuel,
ele diz assim: reconhecemos, pois, que na atualidade do orbe, toda a iluminação do homem há de nascer, antes de tudo, do sentimento. O sábio desesperado do mundo deve devolver-se a Deus, como a criança humilde, para cuidar dos legítimos valores do coração, porque apenas pela reeducação sentimental, nos bastidores do esforço próprio, poderá esperar a desejada reforma das criaturas. Por mais sábio que seja o homem, ou culto, vamos dizer assim, ele precisa se envolver com as questões dos sentimentos. E como nós vamos construir esse sentimento que nós estamos programados a realizar? É muito importante nós entendermos o que é realizar o bem constantemente, para nós abolirmos definitivamente de nós todas as más inclinações. Então, o Emmanuel tem uma frase importante que ele chama de toque da alma. Quando nós seremos verdadeiramente tocados, sensibilizados? Porque às vezes a parte doutrinária teórica nós já sabemos suficientemente, mas ainda não nos sentimos tocados. Será que para sermos tocados e fazermos mudanças significativas, somente a dor poderia nos estimular? Ou será que nós temos outros recursos que não necessariamente o sofrimento, não é? Então, quando a sinceridade e a boa vontade se irmanam dentro de um coração, faz-se no santuário íntimo a luz espiritual para a sublime compreensão da verdade. Nós vamos parar aqui para a gente conversar sobre isso. A sinceridade e a boa vontade, quer dizer, o empenho daquele coração que já tem feito um caminho de cooperação com as pessoas, de dedicação à necessidade do próximo verdadeiramente, que já tem feito um trabalho de total esquecimento dos seus interesses pessoais, que está vencendo o egoísmo, priorizando a necessidade do outro em detrimento da sua, que já exercita o sacrifício como sendo uma condição natural para priorizar a necessidade do outro, que busca alinhar o seu pensamento na retidão da verdade e que começou a movimentar as suas forças através do dever retamente cumprido, ditame da sua consciência. Esse espírito está num movimento ascensional para a sua evolução. É esse o estado íntimo de prontidão. Faz-se no santuário íntimo a luz espiritual para a sublime compreensão da verdade. Porque quando nós compreendemos, sentimos a verdade, é porque nossos sentimentos nobres estão ativos em nós. Não estão tamponados, eles estão ativos em nós. E como é o sentimento, a força que promove a ação da caridade, o sentimento da esperança, sem a força do sentimento não há movimento real. O movimento interno do espírito não é real quando ele não é movido pelos seus valores, pelos seus sentimentos. Então, esse é o chamado toque de alma, impossível para quantos perseveram na lógica convencionalista do mundo, que são aqueles incrédulos que têm aversão ao religiosismo de onde vieram, porque aquelas fantasias que inculcaram na sua mente os perturbaram sobremaneira. Se sentiram lesados e confusos e quiseram e querem se apartar do religiosismo,
dessa forma externa de cultuação, dessas explicações fantasiosas que não alentam o nosso espírito, que não trazem consolações e esperanças, que não vislumbram um horizonte de lucidez. Esses nossos irmãos estão chegando, estão se aproximando, estão trabalhando nas casas espíritas, necessitando de sinalizadores da verdade, de corações simples e fraternos, legítimos, que nós sejamos transparentes, que as explicações sejam convincentes e que a força do magnetismo dos nossos sentimentos os agasalhe em vibrações de esperança e que possam acerenar os seus clamores íntimos na presença dos seus evangelizadores. Então, esse toque de alma impossível para quantos perseverem na lógica convencionalista do mundo ou nas expressões negativas das situações provisórias da matéria, situações efêmeras em todos os sentidos. Então, não tem como o espírito se agarrar na provisoriedade das coisas passageiras, das circunstâncias efêmeras, porque elas estão indo embora. Todo o tempo elas se vão, porque elas não têm consistência. Eu não tenho como apoiar o meu espírito em situações passageiras, circunstanciais. A única forma de eu ancorar meu espírito sobre a rocha, que alicerce é esse, de rocha firme, que não seja a fé, que não seja a experiência do bem constante. Diz Emmanuel, no Consolador, a existência na Terra é um aprendizado excelente e constante. Quando nós realmente, no nosso dia a dia, percebermos e sentirmos tudo como um aprendizado, nós não vamos nos queixar de sofrimento. Nós vamos dizer que estamos numa oportunidade e não num sofrimento. Que aquela oportunidade pode ser desafiadora, pode exigir tudo de nós, mas é uma belíssima oportunidade. Porque todo o tempo da nossa existência é um aprendizado excelente e constante. Não há idades para o serviço de iluminação espiritual. Os pais têm o dever de orientar a criança desde os seus primeiros passos no capítulo das noções evangélicas. E o idoso não tem o direito de alegar cansaço orgânico em face desses estudos de sua necessidade própria. Esse é o momento que nós estamos vivendo, né, amigos? Um momento em que estamos sendo convidados ao recolhimento familiar, né? E neste momento, que oportunidade bendita de nós, todos os dias, nos reunirmos por meia hora em família para orar juntos, para refletir sobre as nossas características à luz do Evangelho de Jesus. Para nós aferirmos se estamos sendo amigos, se a fraternidade se estabeleceu naquele ambiente familiar e, se não, o que podemos fazer, cada qual de nós, para que este ambiente se harmonize. Isso é uma oportunidade maravilhosa de nós deixarmos os nossos sentimentos fluírem. Quando a criança apresenta uma pequena dificuldade da sua rotina do dia a dia, ou uma estranheza, nós precisamos convidá-la a orar. Vamos fazer uma prece juntos? A criança pode ter 2 anos, 3 anos, 5 anos, 1 ano. Vamos fazer uma prece juntos? E que essa prece seja tão simples e verdadeira que atinja o coração daquele espírito na fase infantil, que veio para se alimentar do fluxo divino, e que esse fluxo divino perpasse por nós para chegar a ela. Assim mesmo, o idoso que se descompromissa
alegando limitações físicas ou cansaço, mas que devemos envolvê-los em vibrações que enalteça nele a experiência de vida, de um tempo grande da sua existência na Terra, com esse tempo em que ele contribuiu, esse tempo que ele se entregou, esse tempo que ele aprendeu, que doou de si. Porque acordar as memórias felizes para o idoso que já está apresentando comprometimentos cognitivos é muito importante, porque as memórias antigas estão preservadas. É apenas as memórias recentes que ficam mais comprometidas. E quando você estimula o lado saudável daquele espírito, das realizações felizes que ele fez, ele vai ter uma vibração mais de encorajamento, de vigor, de alegria, de ter valido a pena a sua existência na Terra. E isso cabe àqueles de nós que já estamos imbuídos no sentimento da fé viva, da fé sincera, da fé arrebatadora, da fé que nos traz a alegria de viver. Então, eu estou falando dos dois extremos, da criança e do idoso, em relação à fé e em relação à casa espírita. Nós precisamos alimentar a criança de um fluxo de esperanças e despertar no idoso as suas memórias felizes, as suas realizações, os seus sacrifícios pessoais em benefício da família, para que essas memórias vivas e felizes, que são o patrimônio daquele espírito, que onde quer que ele vá, ele levará consigo, é a sua bagagem e pode ser também a sua obra, seja lembrada, acionada, vivificada por nós, para que os nossos idosos não adoeçam tanto nas enfermidades das circunstâncias do mundo. Resgatar nas suas memórias as suas obras, as suas realizações, os seus melhores sentimentos, é um ato de fé e de caridade para com eles. Então, nós estamos buscando refletir sobre como vamos nos conhecer do ponto de vista da fé. E todos esses estímulos simples que nós estamos compartilhando com todos, né? São estímulos para que nós possamos pensar, bom, então, o que está vulnerável em mim? Quais são as minhas fragilidades? Por que eu reluto em aceitar a lei de ação e reação na minha vida como um bem? Como sentir a dor do outro para atender às suas reais necessidades? São questões que estamos levantando para que a gente posteriormente possa adentrar nesse terreno. A doutrina espírita tem sido para nós esse manancial do amor de Jesus por nós. E o Bittencourt Sampaio, na lição Obra de Amor, ele diz assim: no coração permanece a seiva da vida. E é necessário purificar a seiva para que o fruto regenere e alimente. O fruto são as obras da fé. O objetivo fundamental de Jesus em seu apostolado terrestre foi sempre o ser humano, foi sempre o homem, foi sempre o espírito. E nessas máximas sintetizadas que Jesus nos convida: levanta-te e anda, caminhe enquanto tendes luz. A tua fé te salvou, as suas obras geraram em si merecimentos. Não temas, o temor é uma fragilidade da incredulidade. Segue-me tu.
Seus apelos diretos ao coração ressoam na esteira dos séculos. Portanto, amigos queridos, estamos unidos no mesmo ideal, que sejamos sempre uns pelos outros, para que a obra da fé na casa espírita seja a obra da amizade entre todos nós, que é o amor legítimo, fraterno que Jesus nos ensinou. Vamos fazer a prece para encerrarmos o nosso Evangelho. Senhor Jesus, receba a nossa gratidão pelas infinitas bênçãos a nós concedidas, por esse manancial de amor que recebemos nesta hora. Envolva-nos, Senhor, nas vibrações do seu amor. Nesta hora, Senhor, pedimos humildemente em favor de todos aqueles registrados em nosso caderno de vibrações e de todos aqueles que de alguma sorte se vinculam a alguém de nós, para que as caravanas socorristas arregimentadas por Jesus na terra possam ir ao encontro de todos, levando a vibração da esperança e do bom ânimo, da confiança e da paz, alentando os corações entristecidos, agasalhando as dores e promovendo, Senhor, todo o bem de que somos necessitados. Jesus amigo, a humanidade da terra, nesta hora, recebe da sua misericórdia e os seus tarefeiros, conduzindo os pensamentos daqueles sintonizados nas leis do amor, operam transformações significativas. Nós outros, Senhor, pequeninos que nos reconhecemos ser, aqui estamos, Mestre, doando o que trouxemos de melhor em nós. Se conosco, Senhor, hoje e sempre. E que assim seja, Mestre.